Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais esse vídeo aqui, pela honra e glória do nosso Deus. Agradeço a Deus sempre por todas as coisas e esta oportunidade de estar realizando mais esse vídeo. Nós estamos tratando nessa sequência sobre o Evangelho de Marcos, a vida de Jesus através do Evangelho de Marcos. Falamos no vídeo anterior sobre o capítulo 1, uma primeira parte do mesmo capítulo, até o versículo 8. Vamos estar entrando aqui então no versículo 9, vamos até o versículo 20. Sempre incentivando os irmãos a se inscreverem, as irmãs a se inscreverem no canal, a compartilharem mesmo os vídeos, para que a gente possa juntos estarmos alcançando mais vidas que precisam da palavra do Senhor, que precisam de uma orientação, de um reforço, né? Não esquecendo que temos também a série A Esperança, que trata especificamente mais sobre o tema de dependências químicas, né? Então, entrando diretamente na palavra do Senhor Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim a palavra: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Amém? Então nós começamos o capítulo, né, vendo que João Batista batizava o batismo do arrependimento e anunciava a vinda do Messias, né, a qual era muito maior que ele, Filho de Deus, né? Então, aqui no capítulo de hoje, ou nos versículos de hoje, subsequentes aos versículos anteriores, o batismo de fato acontece. E logo que o batismo acontece em cima de Jesus, ele se levanta, olha para o céu e vê o Espírito como uma pomba descer sobre ele. Ele ouve uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele ouve a voz de Deus. Jesus agora completa o que precisava ser feito para que o povo judeu entendesse que ele era realmente o Messias. Ele cumpriu tudo que o povo cumpria, que o povo seguia. Ele não deixou nada para trás. Então ele veio justamente não para desmerecer a lei, mas para se complementar. E acontece que quando isso tudo acontece e termina e ele está pronto para o ministério, aí é que me chama a atenção, porque depois de tudo isso ele é levado pelo mesmo Espírito que ele vê e que ele sente. O Espírito Santo de Deus o leva para o deserto. Então, mesmo depois de tudo cumprido, que parece que vai começar de fato a ação na vida de Jesus, no seu ministério, ele ainda vai por 40 dias a um deserto. E ali ele é tentado pelo próprio Satanás. Diz a palavra aqui que ele vive entre as feras e que os anjos o serviam. O deserto, nós sabemos como é, o clima muito quente de dia, muito frio à noite, falta de água, de alimento, escassez de natureza, de tudo, é deserto. Ali foi onde ele foi preparado definitivamente pelo próprio Espírito Santo de Deus
a sofrer as devidas tentações do inimigo, para que em cima delas ele viesse a crescer. E vejamos, né, que o inimigo que o tenta através da palavra de Deus, profundo conhecedor das Escrituras. Então Jesus tinha que também ser um profundo conhecedor para que pudesse resistir a tais tentações por dentro da palavra de Deus. Né? O que difere de nós hoje? As tentações vêm aos montes, mas muitas vezes a gente espera que essas tentações venham de uma forma escandalosa, quando na verdade elas vêm nos mínimos detalhes. É num pensamento de ira, num ciúmes, numa situação de um filme, um livro que você está lendo, uma saída de carro, coisas do dia a dia, às vezes nos tentam tão profundamente a fazer o errado, que nós nem percebemos que a tentação de fato está acontecendo. E se nós não estamos preparados com a palavra do Senhor, nós não vamos conseguir entender e muito menos superar essa tentação. E por mais que nós sejamos até batizados, como é o caso aqui já, por mais que nós tenhamos até um bom convívio dentro de uma igreja, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, o inimigo ele não vai deixar de nos tentar. Ele não vai desistir de te tirar dos projetos de Deus. E é aí que nós podemos e devemos, melhor dizendo, estar cada vez mais reforçados por dentro da palavra, da simplicidade do Evangelho dentro de nós. Então Jesus passa por essa tentação, ele suporta essa tentação, e então nós podemos entender agora que ele sai em busca dos seus primeiros discípulos, para completar o quadro que vai fazer com que os milagres aconteçam, a evangelização haja e a propagação do Evangelho seja completa naqueles momentos ali. Então ele encontra as primeiras pessoas. Veja que são pescadores aqui, relata o texto. Entre outras profissões que existiam, entre os outros apóstolos. Eles tinham profissões, eles tinham família, eles tinham vida. Mas quando Cristo Jesus os chamou, e foi Jesus que foi até eles e os chamou, eles simplesmente largaram tudo. Simplesmente eles deixaram família, eles deixaram trabalho, eles deixaram suas cidades, eles deixaram o que tinha que ser deixado para poder seguir a Jesus e a obra maior. Mas mesmo eles tendo esse chamado, por fim a palavra final tinha que ser de cada um deles. A decisão de seguir ou não era de cada um deles. Muitas vezes nós vamos receber chamados específicos da parte do Senhor, mas que requer que nós deixemos para trás certas coisas, que nós deixamos para trás certas atitudes, certos hobbies, certos ídolos, o que for. Nós não podemos fazer uma obra completa de Deus quando Ele nos chama, em especial para tal fato, se ficarmos apegados às coisas que nos prendiam à nossa antiga vida. Requer uma mudança completa de pensamentos. Nós não podemos deixar de amar ninguém, não podemos deixar de ter responsabilidades com ninguém, mas nós devemos priorizar agora, se Deus nos chama, assim como Jesus chamou esses homens aqui, nós devemos priorizar sim o chamado de Deus. Tem pessoas que têm uma vida mergulhada no pecado, como eu tinha antigamente, e não poderia fazer nada para Deus desta forma. Então largar o pecado precisaria ser por completo. Não poderia largar um pouquinho e outro pouco permanecer, não. Era por completo, né? Então, hoje a palavra aqui está bem clara para nós. Simplesmente está falando sobre as tentações que virão, mesmo se nós já formos conhecedores da palavra, profundos, mesmo se nós já formos batizados, estivermos dentro de uma igreja, e até com a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. As tentações elas vão continuar vindo, e forte. Porque as tentações vão vir por dentro da palavra, na maioria das vezes. E o chamado que cada um tem, né, diante de Deus, ele requer que a gente abra mão de algumas coisas. Né? Vejamos aqui no versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São palavras do nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos e credes no Evangelho, como João já vinha dito, que o arrependimento era a base desse batismo. Como Lucas falou em Atos, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados.
e vem os tempos de refrigério na presença do Senhor Jesus. Como Paulo falou tantas vezes, no arrependimento é a base das coisas, é o arrependimento. Mas aqui Jesus ainda acrescenta, e crede no Evangelho, ou seja, tenha fé. Tenha fé na palavra de Deus, tenha fé em Jesus. E assim fica hoje aqui essa leitura. Nós vamos entrar numa outra oportunidade no término do capítulo. Já vamos começar com os milagres de Jesus. Que quem consegue operar ainda hoje, quem consegue operar ainda isso hoje, verdadeiramente passou por esses passos de batismo com o Espírito Santo de Deus, de arrependimento, de fé, de entendimento e de abandono de algumas coisas na vida, em especial o pecado. Aqui eu termino com essa mensagem que espero que alcance o teu coração e te incentive principalmente a buscar a leitura da palavra de Deus por conta própria, em especial o livro de Marcos que estamos estudando esse mês. Fique com Deus e em nome de Jesus que tudo possa estar de acordo com a vontade do Senhor nas nossas vidas. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar o vídeo e de seguir estudando a palavra de Deus que verdadeiramente vai preencher um possível vazio que haja na tua vida. E se não há, que maravilha, mas com certeza vai te dar um reforço espiritual. Glórias a Deus. Amém.